1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Abandonando toda a malícia e todo o engano, e hipocrisias, e inveja, e toda maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que, assim, possais crescer, se é que já provaste que o Senhor é benévolo, que o Senhor é bom. O tema dessa mensagem que Deus tem colocado no meu coração, sendo um cristão maduro. Interessante, né? Se você for começar a estudar essa carta de Pedro, Pedro escreve para os forasteiros da Ásia, aquelas pessoas que estavam vivendo uma perseguição terrível, por eles ter aceitado ao Senhor Jesus Cristo. Muitos fugiram, né, no período ali do imperador Cláudio, e depois, logo a seguir, o imperador Nero que assume, e ele começa a perseguir ferozmente os cristãos. Então os cristãos começaram a fugir, a ter que largar suas casas, ser perseguido. E Pedro escreve essa carta, a ênfase dessa carta é para encorajar esses cristãos a permanecer firme, mesmo em meio a sofrimento, a perseguição. Só que, interessante que nesse capítulo 2 aqui, Pedro fala para os cristãos que, independente de eles estarem sendo perseguidos, estarem sofrendo, eles precisavam ser um cristão maduro, eles precisam exercer a sua fé, eles precisam ter a maturidade, mesmo em meio a perseguições, em meio a sofrimento, em meio à luta. E nesse capítulo 2 aqui, do versículo 1 ao 3, Pedro começa a ensinar os cristãos a como se proceder, a como andar, a como ser um cristão maduro. Interessante que eu fui buscar, né, no dicionário o que significa um cristão maduro. A ideia de maturidade vem daquilo que está pronto, que atingiu a sua condição plena. E nós, como cristão, precisamos ter isso em mente. A gente precisa, né, atingir a nossa condição plena. Um dia nos encontraremos com Cristo na glória, mas enquanto não nos encontramos com Cristo na glória, aqui na terra precisamos a cada dia aproximar dessa condição plena, ser um cristão maduro, um cristão que a cada dia avança. E o interessante é que Pedro dá alguns ensinamentos, algumas lições aprendemos com esse texto que acabamos de ler. E a primeira que nós aprendemos é que nós devemos abandonar a nossa velha criatura. Interessante que muitas das vezes a gente conversa com os cristãos antigos, a gente às vezes vemos cristão já velho de igreja, com muito tempo de igreja, e vivendo as mesmas práticas de quando ele não era cristão, tendo as mesmas coisas. E Pedro aqui ele dá alguns ensinamentos. Está aí no versículo 1, ele começa que nós devemos abandonar a malícia, que significa a maldade. Precisamos tirar a maldade dentro do nosso coração, precisamos tirar isso da gente. Alguém que persegue. Por que Pedro estava orientando isso? Porque a igreja estava vivendo essa perseguição. Aqueles irmãos que estavam caminhando, servindo a Cristo, o imperador Nero se levanta, começa a acusar os cristãos de um monte de coisa e começa a perseguir. Os cristãos têm que abandonar a sua casa, têm que abandonar seus bens, têm que abandonar tudo. E Pedro ele orienta: olha, tira a maldade do teu coração, abandona a velha criatura, seja uma pessoa que paga o mal com bem, não paga o mal com mal. Estão te perseguindo, estão fazendo mal contra a tua vida, estão tentando dificultar a tua vida, não seja uma pessoa maliciosa, uma pessoa maldosa que tenha maldade. O segundo
exemplo que Pedro aí nos orienta, que nós devemos abandonar o engano, o dolo, né? É aquela pessoa que maquina o mal. Interessante que uma das coisas que eu falava com a minha filha, que eu não compreendia direito, né? Na advocacia, diz que quando você comete um crime sem intenção, o nome que se dá é um crime culposo. E quando você faz algo com intenção, é um crime doloso. Eu falava, pô, mas está errado. Minha filha está estudando para advogada, eu falo para ela, não, isso não pode. Se é culposo, né, é porque a pessoa tem culpa. Não, é o inverso. O dolo, o culposo é mais ou menos assim, né? Vamos pegar o Serjão, ele está dirigindo o carro ali, e de repente ele vai desviar do buraco e quebra uma peça, ele bate com o carro. Ele não teve a intenção de bater com o carro, ele não teve a intenção de praticar o mal. É culposo. Agora, doloso é quando você maquina o mal, alguém faz algo para você, alguém te persegue e você ali maquina o mal e ainda se esconde para poder provar que não foi você. Esse é o doloso, é para abandonar. Nós como cristãos temos que tirar isso. É aquela pessoa que cria dentro da igreja, dentro do lar, briga, contenda e depois tira o corpinho de fora. Não fui eu, mas ele arquitetou tudo, ele fez aquela maldade toda e depois ele sai como um santinho. Precisamos abandonar isso para que a gente possa ser um cristão maduro, um cristão que avance no evangelho a cada dia melhorando. A gente precisa abandonar a malícia, que é a maldade, o dolo, né, que é o engano. A outra coisa que Pedro aqui nos orienta aqui, é que nós devemos abandonar a hipocrisia. E quando ele fala aqui de hipocrisia, no grego, essa palavra que ele usa é sobre um ator que ele vem, né, ele representa algo que ele não é. E muitas das vezes nós como cristão, dentro da igreja nós fazemos aquela capa de santinho cristão bom, e quando está fora do evangelho, da igreja, aí verdadeiramente a gente mostra quem a gente é aquela pessoa hipócrita, aquela pessoa que não é de fato um cristão que se mostra verdadeiro. Então, Pedro, ele orienta que nós precisamos abandonar essas velhas coisas, essa velha criatura, aquilo que outrora, quando a gente não conhecia Cristo, a gente praticava, que era a maldade, o engano, o dolo, a hipocrisia. E a outra coisa que Pedro também nos orienta, que nós devemos abandonar do nosso meio, do nosso coração, da nossa mente, é a inveja. Tirar a inveja é você ver o teu irmão, né, com algo, ou aquilo que ele constrói, ou aquilo que ele consegue, e você tem inveja, você não é satisfeito com o que você tem, você está de olho nas coisas do teu irmão. Então Pedro, ele orienta para que a gente possa ser um cristão de verdade, um cristão maduro. A gente tem que abandonar essas coisas, né, terrenas, essas coisas horríveis, que nos atrapalha nos aproximar de Deus. E a outra coisa que ele fala também, que é algo que a gente precisa banir isso dentro da igreja, isso dentro da nossa vida, da nossa casa, que é toda maledicência, que significa falar mal do seu irmão. Precisamos tirar isso, para que a gente possa ser um cristão maduro. Essas coisas têm que sair da nossa vida. Vem alguém falar mal do irmão, você corta logo, meu irmão, isso eu não vou participar não, não cabe a mim falar do meu irmão, ele é meu irmão, eu não posso ficar falando dele. Pedro, ele dá essa orientação. Paulo também confirma, lá em Romanos 13:12, diz que, portanto, rejeitamos as obras das trevas e nos vistamos da armadura da luz, para que a gente possa ser um cristão maduro, um cristão que avança, um cristão que cresce, um cristão que a cada dia melhora. Precisamos abandonar a velha criatura, precisamos ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma novidade de vida, praticar o que Cristo nos orientou. A segunda coisa que aprendemos nesse texto, que Pedro nos orienta, está aí no versículo 2, que nós devemos ser puro, aquela pessoa sem maldade, aquela pessoa que busca
seguir o espaço de Jesus Cristo, ser uma pessoa pura. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, Paulo fala assim: não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto estava vivendo algo que não pode acontecer dentro da igreja, não pode acontecer dentro das igrejas, nem dentro de casa. Estava existindo facções dentro da igreja. Um chegava e falava assim: olha, eu sou de Paulo, Paulo é apóstolo, Paulo, está acima de todos. Chegava outro grupo: olha, não, mas eu sou de Cefas, de Pedro, Pedro é a coluna, Pedro andou com Jesus, Paulo não andou, mas Pedro conviveu ali com Jesus. Outro grupo era de Jesus, outro era de Apolo, e estava tendo contenda dentro da igreja por causa dessas vaidades. Isso é coisa de criança, isso é coisas de bebê. Paulo fala assim: olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, eu queria falar de coisas maravilhosas, mas eu não tenho como falar com vocês, porque vocês ainda estão sendo criança. E Pedro, nesse capítulo 2, ele nos orienta a gente ser um cristão maduro, um cristão adulto, um cristão que avança, um cristão que a cada dia se aproxima mais de Cristo, que a cada dia está pronto. A terceira coisa que nós aprendemos, nesse texto, que nós devemos se alimentar com leite espiritual. Está aí no versículo 2, que a gente tem que buscar esse leite espiritual, não ser como bebê recém-nascido. E o interessante, a gente precisa compreender que leite é esse, é a palavra de Deus, é o leite genuíno, é os ensinamentos de Cristo, mas é o ensino verdadeiro. Não é muitos ensinos como tem ensinado aí, leite estragado. Você tem que estar atento, você tem que estar com essa preocupação. Para quê? Para que você possa saber se realmente esse leite que está te dando, que esse alimento que estão te dando, se é o alimento genuíno. E o interessante, que como é que a gente bebe esse leite? É buscando a palavra, lendo a palavra. Eu estava vendo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele deu um testemunho que tinha uma irmã que ela convidou o pastor para ir na casa dela, e o pastor foi, e chegou lá, ela trouxe a melhor xícara que ela tinha ganhado, com aquela colherzinha bonita, preparou aquele café maravilhoso, e o pastor falou assim: irmã, pega a tua Bíblia lá para a gente ler uma palavra aqui na tua Bíblia, e a gente vamos explanar. E a irmã trouxe, e o pastor foi lendo a Bíblia, e ali ele ficou mexendo com a colherzinha, o café, colherzinha bonita, legal. E de repente a conversa vai, o pastor lê, pai entrega a Bíblia a ela. E o pastor foi embora, e a irmã falou assim: caramba, sumiu minha colherzinha. Cadê a colherzinha? E ela procura, ela faz uma varredura na casa para tentar achar essa colherzinha, e procura, e daqui a pouco ela falou assim: eu não acredito que o pastor roubou minha colherzinha. Poxa, eu dei o café para ele com tanto carinho e ele roubou minha colherzinha. E ela começou a ficar chateada, e foi passando o tempo, 6 meses se passou. E um dia, ela não aguentou, ela falou para o pastor: pastor, vou te fazer uma pergunta, o senhor foi na minha casa lá 6 meses atrás, e o senhor, preparei o melhor café para o senhor, e o senhor pegou minha colherzinha, o senhor roubou minha colherzinha, pastor? Pastor, que isso, minha irmã? Não peguei sua colherzinha, não. Acho que o senhor pegou sim, pastor, porque eu não acho ela de maneira nenhuma. Aí o pastor falou assim: tu já leu tua Bíblia? O pastor colocou a colherzinha dentro da Bíblia e devolveu a ela. 6 meses sem ela tocar na Bíblia. Então, meus irmãos, isso nos chama a atenção, que como você vai beber esse leite espiritual se você não ler a Bíblia, se você não busca conhecimento, se você não procura se aprofundar, se você não procura ler a palavra. Você só pega a Bíblia o dia de vir para a igreja, você bota ela debaixo do braço. Se o irmão chega aqui e fala assim: abre a Bíblia em Obadias, deu ruim. Onde está Obadias? Tem que... Aonde está isso? Está na Bíblia? Meus irmãos, precisamos conhecer o Cristo que nós servimos. Precisamos, para que a gente possa ser um cristão maduro, a gente tem que orar, tem que ler a palavra,
tem que buscar se aprofundar com Deus. Para quê? Para que a gente aprenda a ser maduro. A gente vai começar a ver que essas coisas da velha criatura, malícia, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, isso tudo fica para trás. Se o irmão vem falar algo para você, você vai ler na Bíblia que Cristo, o que Cristo faria nessa situação? Você vai ver os ensinamentos de Cristo. Então Pedro chama a atenção desse grupo, dessa igreja, desses irmãos que estavam sofrendo perseguição. Olha, vocês podem estar vivendo um caos, perseguição, lutas, sofrimento, mas vocês que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo precisam ser maduros. Enquanto vivemos na esperança que um dia vamos nos encontrar com Cristo na glória, mas enquanto Cristo, não nos chama, precisamos ser um cristão maduro, precisamos adquirir isso, Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim, porque quando já devia ser mestre, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. Olha aí, enquanto já era para ser mestre, conhecedor, saber, conhecer bem a Bíblia, ainda estamos tomando leitinho. Meus irmãos, precisamos ser um cristão maduro, um cristão que avança, um cristão que atinge a sua condição plena, qual é a condição plena? É sermos próximo, o máximo possível, parecido o máximo possível com Cristo, como Cristo agia, como Cristo agia em qualquer situação. Cristo é pleno, Ele veio aqui nessa terra e maduro, mas o que? Ele sempre buscou conhecimento, ele lia, ele conhecia os pergaminhos todos, ele estudava. Precisamos estudar a palavra de Deus para que a gente possa ser melhor, para que quando alguém se levantar, alguma perseguição, alguma crítica, alguma luta, alguma coisa, você vai entender que isso é privilégio de quem serve a Cristo, porque você está sendo acusado não pelo que você fez, mas porque você está avançando. Então precisamos ter esse entendimento. E a última coisa que nesse texto aí nós aprendemos é que a gente precisa atingir a nossa condição plena. Eu vou pedir para os irmãos aí colocar em 1 Pedro capítulo 2, do 21 ao 25, para a gente estar lendo, toda a igreja está lendo. 1 Pedro capítulo 2, do 21 ao 25. Porque para isto sou chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado, porque eras como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Olha o ensinamento aí, isso é ser um cristão maduro, Quando injuriado, não injuriava, quando sendo perseguido, não pratica o mal, não devolve com o mal, pelo contrário, ora, entrega a Deus, pratica o bem, paga mal com bem, tira a maldade dentro do teu coração, tira a fofoca, tira tudo que não provém de Deus, e passamos a buscar esse leite genuíno, alimento sólido. Interessante, que se você for, Pedro aí faz uma analogia com uma criança. Você pega uma criança e você dá leite, uma criança recém-nascida, dá leite uma vez por semana, leite para ele de peito, uma vez por semana. Essa criança vai ser saudável? Não vai, Se você der de 2 em 2 semanas, essa criança vai morrer, porque ela vai ficar fraca. Então,
para que ela seja bem saudável, você tem que dar o leite nas horas certas, aquele alimento nas horas certas. E para que a gente continue firme como cristão maduro, venhamos a crescer, atingir essa condição plena, precisamos nos alimentar todos os dias, buscar a palavra de Deus, se consagrar, orar, ser uma nova criatura, nos esforçar. E o interessante, meus irmãos, é que essa mudança não é algo que você recebe aqui o Espírito Santo e num estalar de dedo você, de uma pessoa terrível, passa a ser a melhor pessoa do mundo. É um processo, tem que haver um esforço. Você vai viver na prática situações para você mudar. Você vai ver pessoas te afrontar e você vai ter que olhar para a pessoa e, olha, eu não posso devolver na mesma moeda, eu tenho que ser diferente, eu tenho que praticar o bem, eu tenho que a cada dia ser uma pessoa melhor, eu tenho que a cada dia mudar, eu tenho que ser uma pessoa que buscar esse alimento sólido, verdadeiro. Sabe por quê? Porque se a gente não buscar isso, lá em Gálatas, Paulo nos alerta, porque Paulo trouxe o evangelho para nós, né, nós gentios, e ele fala assim, ó, admiro-me que tão depressa abandonaste o evangelho para seguir outro evangelho. Então tem pessoas ensinando coisas que não é o que os apóstolos ensinaram, ensinando coisas que não é que Cristo ensinou. Existem muitos aí que querem lucro, querem dinheiro e não ensina o verdadeiro evangelho. Se você não busca conhecimento, se você não se aprofunda, não estuda, você vai ser levado de um lado para o outro. Por quê? Porque você não confere. Interessante, a Bíblia me mostra isso, né? Quando Paulo chegou ali em Bereia e ele começou a pregar o evangelho, ele começou a trazer as boas novas, aquelas pessoas, aqueles crentes lá de Bereia, abriam os pergaminhos lá e ia conferir o que Paulo estava falando do Velho Testamento, se estava de fato conferindo, se estava correto. Eles não acreditavam logo de cara, eles buscavam conhecimento. Então, que nessa manhã, para que você possa ser um cristão maduro, um cristão de verdade, um cristão que avança, que há novidade de vida, um cristão que muda, que as pessoas olham para você e falam, está ali um cristão de verdade, ele está se esforçando para ser uma nova criatura, ele a cada dia ele melhora. Esse é o processo da santificação. Não é você ser cristão há 10 anos, 15 anos, 20 anos e fazendo as mesmas práticas de que você fazia quando você se converteu. Que a gente vai estar ouvindo um louvor e logo depois a gente vai estar fazendo 3 convites. Aleluia. Você pode ficar de pé? Nós terminamos assim. Que nós possamos continuar prosseguindo em conhecer a Cristo. Pois o amor não se compra.
Queria estar fazendo 3 convites. Há alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus e queria ter um encontro com o Senhor Jesus, aceitar Ele como Salvador, aqui dentro da igreja ou aí na live. Se tiver alguém, escreve aí, eu aceito, hashtag eu aceito.